ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Vamos então fazer a nossa oração. Eu vou pedir para a Verônica fazer para a gente. Deus Pai misericordioso, que sois todo amor e bondade, aqui estamos, Senhor, de várias casas, reunidos em seu nome, que possamos aproveitar cada momento desse encontro, que a nossa vibração, Senhor, torne produtivo na nossa vida, na nossa prática da evangelização, tudo que for conversado, exposto e aprendido hoje. Que os nossos mentores estejam orientando o trabalho. Pedimos licença para iniciar o encontro de hoje e que Deus abençoe a todos os presentes e todos os lares aqui representados. Que assim seja. Está sem áudio, Laísa. E aqui estamos nós para dar prosseguimento ao estudo da orientação para a ação evangelizadora espírita da infância, subsídios e diretrizes. Quem estava no último encontro, né, sabe que nós temos até a gravação, a gente colocou no grupo do primeiro para quem não estava. E hoje a gente dá prosseguimento com a nossa companheira Marta, que está coordenando o estudo. E uma coisa assim, sempre importante, né, que ela tem batido na tecla do material, porque isso vai facilitar a nossa interação aqui no momento do estudo. Com você, Marta. Boa noite a todos. Com muita alegria nós estamos de novo aqui no nosso segundo encontro. E só vou falar uma coisa que eu já falei no primeiro, mas eu sei que algumas pessoas aqui elas não estavam, né? Que a nossa proposta é um estudo de grupo. Eu não vou fazer como palestra, né? Vou evitar até usar slides, só se for muito necessário, porque acaba ficando tipo palestra, tipo como se eu estivesse ensinando alguma coisa, e o propósito não é esse. Até porque eu não vou ensinar nada, né? Nós vamos estudar o material que foi proposto pela Federação Espírita Brasileira. Então, sendo estudo de grupo, eu vou conduzindo, porque, né, como a gente pediu que sempre a gente leia antes o que está previsto para cada encontro,
Eu vou assinalar algumas coisas e todo mundo fica à vontade também para participar, para assinalar o que achou mais interessante, porque é claro que cada um tem um olhar diferenciado, e para participar no momento que achar que é devido, pedir a palavra e participar, opinar. Então, essa é a proposta desse nosso trabalho, não é palestra, não é aula, né? É estudo de grupo, onde todo mundo vai poder opinar. E daí, vou repetir, é importante que a gente seja pontual, como eu coloquei hoje lá no grupo, e faça a leitura prévia. Eu hoje, inclusive, acrescentei lá no grupo citações que são feitas aqui no nosso estudo de hoje das obras básicas, porque é importante ir à fonte, porque o texto ele coloca para a gente só uma pequena citação, e às vezes a gente pode não ter a compreensão devida se a gente não for ao livro. Então, eu coloquei citações das obras básicas de Kardec lá no grupo, para quem quiser depois dar uma olhadinha, né? Especialmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Então, vamos lá. Antes da gente passar para a proposta... Só pedir ao pessoal para cuidado com o microfone, se não estiver falando, que fica mais fácil para não haver interrupção. Tá, obrigada. Então, como eu ia dizendo, Desculpem, gente, desativaram aqui o som, já ativei. Então, vamos lá. Antes de entrar na proposta de estudo de hoje, eu vou voltar só um pouquinho, que a Daísa chamou minha atenção para algo que eu não tinha dado tanta importância, mas que é realmente importante, que é uma estatística do IBGE. Ela está na página 19 do material impresso e página 12 do PDF. Do nosso censo populacional do período de 2000 a 2010, ou seja, foi o nosso último censo de 2010, uns números que são bastante interessantes em relação à população infantil. Eles observaram, no censo do IBGE, que enquanto a população infantil brasileira decresceu cerca de 10,68%, houve uma diminuição expressiva da população infantil no Brasil, a população infantil espírita ela aumentou cerca de 44,83%, que totalizaria cerca de 132 mil crianças espíritas. Então, isso aqui é muito interessante, né? A Daísa chamou minha atenção porque eu não tinha atentado muito para isso. Isso aqui é muito interessante, o que mostra para a gente o aumento expressivo de crianças frequentando a evangelização espírita, né? O que faz com que a nossa responsabilidade aumente ainda mais em relação ao cuidado com a nossa evangelização. Então, nós vamos passar para a parte de hoje, que é a parte 1, que são os subsídios para a ação evangelizadora da infância, o capítulo 1, que está dividido em alguns tópicos, nós vamos estudar algumas coisas hoje, né, do capítulo 1, e no próximo encontro a gente já vai passar para o capítulo 2. Então, a equipe da FEB, ela começa, página 25 do impresso e página 16 do PDF. Me desculpem, é que eu fiz aqui um parâmetro, porque na outra aula ficou meio complicado, na outra semana. Quem tem o impresso é página 25, quem está com PDF é página 16, para vocês irem acompanhando. A equipe começou falando sobre a criança, trazendo uma frase muito bonita de Leon Denis, que eu gostaria que alguém lesse para a gente. Está no livro Depois da Morte. Vou ler, então. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Você gostaria de comentar, Deise? Eu acho que, né, é o investimento maior que a gente tem que fazer em todas as crianças que a gente lida, né? Não só da evangelização, mas às vezes filho de uma pessoa que trabalha com você, que trabalha às vezes na sua casa. Que atenção você dá a essa pessoa para ela conseguir dar atenção ao seu filho. A gente se preocupa com a criança que vem até nós na evangelização, mas eu acho que a gente tem que se preocupar também com as crianças que estão no nosso entorno e que a gente
sabe que existe, como eu falei, né? É o filho de uma empregada ou de um amigo de trabalho que tá com alguma dificuldade, e a gente não conhece, mas a gente precisa também se preocupar com esse que tá indiretamente ligado a nós. Observar isso, que educação ele está recebendo. Se a pessoa trabalha conosco, eu estou ajudando essa pessoa a ter equilíbrio, eu estou preocupada se as condições dessa pessoa são legais, eu estou conversando bem com ela para ela conseguir educar bem, né, o seu filho, o seu sobrinho. Às vezes a pessoa que trabalha com a gente tem N sobrinhos em casa. E aí, eu tô ajudando essa pessoa a cuidar dos seus sobrinhos também. Então, eu acho que a educação espírita, ela não se restringe só ao evangelizando que vem à casa espírita, mas a todos eles. E até a criança que bate e pede alguma coisa para a gente, né? Como é que eu trato a criança que eu paro no sinal e ele vem me vender alguma coisa? Eu ajudo a educá-lo, eu boto que eu fecho o vidro correndo, porque eu tenho medo dele, mas eu digo alguma coisa para ele, eu digo para ele, você tinha que estar na escola, eu sou agressiva com ele, ou eu dou uma palavra, né, assim para ele, poxa, você está trabalhando, é diferente, você está indo para a escola também, né, é diferente que eu estou ali passando uma preocupação com ele, para ele parar, né, às vezes eles contam histórias, mentem pra caramba, mas, de qualquer maneira, a gente tem que ouvi-los, né? Porque, às vezes, ele conta que é tudo de bom, não, que vai para a escola, que é o melhor aluno, isso do sinal, então, ele conta, às vezes, maravilhas. Você sabe que é tudo feito para dizer que, não, que ele é um menininho, né? Que tem tudo, de perfeição, de interesse pelo estudo. E, às vezes, detesta a escola quando chega lá. Mas é isso, eu acho que a educação é em todos os momentos que a gente passa e passa pela gente uma criança, no sinal, em casa. Eu fiquei aqui lembrando, eu estou relendo a obra de André, e eu encontrei uma parte em Obreiros da Vida Eterna que eu nem me lembrava, e uma parte muito interessante. Quando eles estão numa instituição, e aí tinha muitos... Um negócio aqui na... Oi, o áudio, Adriana. Oi. Ele observa em uma instituição uma quantidade muito grande de pessoas cuidando das crianças. Aí, André estranha, para que tanta gente cuidando? André, ele faz umas perguntas bem pertinentes. E aí a Irene, que é até uma moça bem jovem, começa a falar para ele da importância daquilo ali, que não é só cuidar de corpos, mas é cuidar de almas. E ela vai falando uma série de coisas, ressaltando a importância do trabalho, né, com as crianças, para que possam melhor aproveitar a encarnação. E o capítulo é muito bem, assim, bem ligado a gente, quando a gente vê muitas casas espíritas que, infelizmente, ainda não têm o trabalho de atendimento a crianças e jovens. Quando a gente vai lá e lê isso em André Luiz, é de muita relevância para a gente ver o quanto nós precisamos andar ainda e valorizar o trabalho com crianças e jovens dentro das nossas casas espíritas, que muitas ainda, eu não sei na região de vocês, mas na nossa região ainda temos muitas casas que não têm um trabalho muito organizado na infância e na juventude, um atendimento, né, melhor. Obrigada, Daís. Obrigada, Deise, também. E quando a gente lê essa frase de Leon Denis, a gente lembra também de uma referência que foi feita na parte anterior aqui do material, quando eles lembram Kardec na questão 917 do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa questão da educação, né? Qual o sentido da educação na doutrina espírita, né? Não é a educação que tende a fazer pessoas instruídas, homens instruídos, mas é aquela que tende a fazer homens de bem. Então, é esse sentido aí que Denis coloca, né? Não é questão de instrução, é educação num sentido muito mais amplo, que objetiva
transformar cada um de nós em homens de bem. Jurdete tinha levantado a mão. Ela colocou aqui no chat. Lembrar que a educação, antes de ser efetiva... Espera um pouquinho, sumiu aqui. É lembrar que a educação, antes de ser efetiva, deve ser afetiva. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a afetividade. É isso aí. É fundamental, né? Em tudo na nossa vida, a questão do afeto é fundamental. Especialmente nesse ano pandêmico, né? A gente está precisando muito trabalhar a questão do afeto. Então, né, nesse capítulo 1, que inicia com essa frase de Leon Denis, né, a equipe vai trabalhar a criança espírito imortal, a criança em processo de desenvolvimento e aprendizagem, e depois eles vão trazer alguns aspectos do desenvolvimento da criança, como criatividade, linguagem, imaginação, socialização. E a gente vai dar uma olhadinha nisso também. Então, a questão da criança como espírito imortal... Desculpa, eu tenho que fazer assim, que de óculos de leitura eu não consigo enxergar aqui o que escrevem no chat. A Daísa me ajuda. Fica complicado. Então, na questão da criança espírito Marta, imortal... deixa o chat comigo. Ouviu? Tá bom, porque eu não dou conta. Eu não enxergo direito também com esses óculos. Então, pessoal, na questão aqui da criança como espírito imortal, a gente continua na mesma página, 25 do impresso e 16 do PDF. Vai ser trazido aqui para a gente uma... Alguém gostaria de falar sobre isso? Como que nós, evangelizadores espíritas, vemos a criança como espírito imortal? Qual é o nosso olhar? Ninguém? Então, vamos lá, né? A criança, ela deve ser vista, né, como um espírito imortal, como todos nós somos, e passando temporariamente pela fase da infância, que faz parte, né, da nossa caminhada, da nossa jornada aqui terrena, precisamos passar pela infância. E, como todos nós, é um espírito em processo de aprendizado constante. Esse aprendizado constante com vistas à sua evolução espiritual, ao seu progresso espiritual. Então, na verdade, é um ser como nós, só que está temporariamente passando pela fase da infância. E aí, já na página 26 e ainda 16 do PDF, eu achei muito bonito quando a equipe aqui coloca, né, que a criança ela tem uma biografia espiritual. Então, todos nós, né, e a criança, inclusive, tem uma biografia espiritual. Porque durante muito tempo se falou que a criança seria uma página em branco, onde nós adultos, evangelizadores, educadores, poderíamos trabalhar essa página em branco e fazer o que nós bem entendêssemos. Né? Ou Marta, se tinha um olhar também equivocado, que a criança era um adulto em miniatura. Né? Aliás, muitos ainda pensam dessa forma quando vestem, por exemplo, especialmente as filhas, né, como miniaturas de mulheres. A gente ainda vê esse olhar na nossa sociedade, nessa relação da vestimenta, do miniaturizar a criança, né? Fazer um adulto em miniatura. E o nosso olhar não pode ser nenhum desses dois. A gente tem que abrir o nosso olhar. A criança não é uma folha em branco, uma página em branco, que a gente vai colocar o que a gente quiser ali. E ela nem é um adulto em miniatura. Ela é um espírito imortal, como todos nós, que está temporariamente passando pela fase infantil, que no nosso estágio evolutivo em mundo de provas e expiações é uma fase até bastante longa. A gente vai encontrar na obra de Kardec que em mundos mais avançados o encarne e o desencarne são feitos de forma mais rápida, e aí o período da infância é um período mais curto, porque esse espírito não precisa mais passar por tanto tempo, já é um espírito mais evoluído. Mas aqui, para nós, encarnados no mundo de provas e expiações aqui na Terra, a infância ainda é um período relativamente grande, mas ainda necessário. Então, quando a gente olha para essa criança como espírito imortal, eu tenho que perceber que ela é como eu sou. Oi, Adaísa. Uma pessoa falou o seu nome, que queria falar, eu não consegui. Alguém... Ana Carla. Pode falar, Ana Carla. Com relação a essa questão, né, de espírito imortal, eu acho que às vezes a gente até esquece, né, que na verdade a gente não tem ali uma criança somente, a gente tem um espírito que tem todo um conhecimento, tem toda
como ele colocou, achei interessante também, essa biografia espiritual. E a gente tem que ter esse cuidado da gente lembrar disso, porque às vezes a gente esquece, né, no momento ali. E como diz em uma das questões, eu não vou saber exatamente o número, né, que você até colocou como pesquisa, às vezes aquele espírito está mais evoluído que a gente ainda, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar, porque às vezes eles estão mais à frente da gente. E a gente quer continuar sendo aquela pessoa que transmite o conhecimento. Às vezes eles têm mais conhecimento ainda que a gente. Então, nós temos que ter esse cuidado também, né? Que às vezes a gente até tem esse conhecimento, mas na hora ali da aula, da evangelização, a gente esquece disso, né? Então, às vezes, por exemplo, chega uma criança que tem muitos problemas sociais, comportamentais, e aí, às vezes, a gente, em alguns momentos, a gente quer até que, não, tomara que esse não venha, ou por que essa criança está aqui? E é ela que precisa, ela é esse espírito que precisa dessa educação espiritual. Então, a gente vê, bom, é um espírito que está na minha frente e está precisando dessa educação. Então, a gente tem que lembrar, tem que se policiar o tempo todo para para lembrar desse conhecimento realmente. Marta, tem alguns comentários. Lembrando, né? Thaisa, você está sem som. Não, estou com som. Oi? Agora sim. Apertei aqui. Uma pessoa, a Tereza, ela colocou do patrimônio de conhecimento e vivências. Depois, Abigail lembrou Eurípides Barçanufo, que nos chama a atenção para alcançarmos a intimidade desse ser. E o Sérgio colocou aqui também que educar observando o comportamento, primeiro no lar. Muito bom. Alguém que colocou observação então, quer falar? Esse espírito... Marta. Oi. Jurnete está falando, tudo bem? Oi, Jurnete, pode falar. Tudo bom. Só para a gente lembrar, né, da questão lá do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a infância, que a gente recebe um espírito imortal para dar conta dele, né? Então, a gente não está lidando com... Ele chama muito a nossa atenção a respeito disso, para que a gente preste atenção nesse espírito imortal que a gente tem na mão para educar, mas educar também com vistas para o futuro da alma, que a gente só quer educar o corpo, a gente só quer educar na inteligência, no intelecto. A gente esquece que a gente precisa educar o ser independente. A gente, é claro que a gente aqui está falando de doutrina espírita, né? Mas a gente tem que educar os nossos filhos para que eles tenham conhecimento de Deus, das obras de Deus, do conhecimento do amor de Deus sobre todos nós. Inclusive, Jonete, quando você fala isso, e o companheiro, a pessoa que lembrou Eurípides fazia isso lindamente, né? Dessa conexão dos seus educandos com a natureza. Ele saía com as crianças para observar o meio ambiente, e, enfim, ele fazia toda uma ligação bem maior do que passar simplesmente conhecimentos. Inclusive, conteúdo, né? Com a questão até mesmo do universo. Ele tinha nas suas disciplinas esse conhecimento do universo, que é muito interessante nesses processos de aprendizagem. Aí alguém aqui, Sérgio, está lembrando que o Pestalozzi também, grande mestre, também ia por aí. Mais alguém? Então, voltando aqui a essa questão do espírito imortal, dessa biografia, de toda essa bagagem, né, que todos nós trazemos,
né, de conquistas, dificuldades, acertos e erros, né? É todo um passado que a gente tem ali, um arcabouço de memórias, de atitudes, né, que precisam ser olhados também, tem significado no hoje, no nosso hoje. E a gente tem que olhar para... E mais paralelo a isso, Kardec vai colocar no Livro dos Espíritos que vem na fase infantil, precisa passar pelo estágio da infância, porque é nesse estágio que essa criança ela vai ter a brandura, a plasticidade, vai estar numa posição mais apta para aprender os conselhos, para receber as informações, né? E aí a gente poderia até dizer, entre aspas, né, para que seu caráter seja moldado, porque, na verdade, o que vai acontecer? Ela vai recebendo as informações, vamos falar aqui da evangelização, né, da evangelização espírita, do conhecimento do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita, né? E ela traz recordações, reminiscências. Então, ela vai aos poucos, na infância, depois na mocidade, né? Enquanto esse espírito está se assenhoreando do novo corpo, vai podendo colocar um paralelo entre tudo aquilo que ela está ouvindo agora e essa bagagem que ela traz, né? A gente vê crianças que muito pequenas já apresentam, de repente, alguns vícios. Então, tudo isso tem que ser observado e na evangelização ela vai aprendendo. Na nossa casa, a gente teve um exemplo muito interessante de uma criança que chegou na turma do jardim e ela tinha muito medo da morte. Tinha muito medo da morte, não podia falar essa palavra, né? Então, depois que foi trabalhado esse tema com ela, a gente não sabe o porquê desse medo. Com certeza, esse espírito deve ter tido alguma experiência desagradável em relação ao desencarne, ou ao desencarne dele mesmo, ou de alguém querido. E aí foi trabalhado na evangelização a questão da desencarnação, e um certo tempo depois ela já tinha vencido essa dificuldade em relação ao tema morte. Então, aí a gente vê como que aflora na criança, muitas vezes, né, recordações do passado, e que a gente pode trabalhar, não só no lar, mas também a evangelização pode ser esse instrumento para trabalhar essas dificuldades, né, nesse espírito imortal. Deixa eu ver aqui a hora. Né? E aí, na página 27 do material impresso, Marta, finalzinho da página 17 do PDF... Te interromper. É que você deu exemplo, eu lembrei de um exemplo aqui do centro, que a gente tem um evangelizando, hoje ele já tem 11 anos. E ele é autista, e ele é filho de espírita, né? Então ele sempre frequentou a evangelização. E desde quando ele começou a falar, ele era muito arredio a Jesus. Se falasse Jesus, ele não aceitava. Deus, Jesus. E aí a gente foi fazendo um trabalho, né, todo aí, e hoje em dia ele já consegue falar de Jesus, já consegue aceitar essa figura, essa personalidade, né? E isso é muito gratificante para a gente, porque foi a gente que foi construindo isso nele. Ele era totalmente arredio, não podia falar, já vem você com esse tal Jesus. Ele falava assim para a gente. Então a gente vai vendo que assim, então vamos deixar para lá, não vamos mais trazer ele para a evangelização, porque ele não está afim. Não, pelo contrário, né? A gente tem que trazê-lo e ir colocando e ir mostrando para ir criando essa educação realmente. A gente não sabe, né, qual foi a experiência dele com isso, e aí ele foi construindo, bem interessante. Muito boa lembrança, Ana Carla, isso aí. Né? E até nessa lembrança que você trouxe, né, se tratando de uma criança autista, esse olhar, né, de criança como espírito imortal, com toda essa bagagem, vai nos ajudar também nesses tempos de evangelização inclusiva, que inclusive é uma parte aqui do nosso material. Né? Hoje, graças a Deus, as escolas, né, e as evangelizações recebem todas as crianças, né, estão fazendo a inclusão também. E aí, quando chega uma criança, né, com alguma deficiência na nossa casa, a gente precisa ter esse olhar também, né, de entender dentro da doutrina espírita por que esse espírito veio com essas dificuldades. Né? E hoje a gente vê chegando às casas muitas crianças com deficiência, crianças, jovens, adultos, né? E a questão da inclusão é um assunto da hora que a gente vê no movimento espírita, tem cuidado muito disso. E é importante essa percepção, né? Por que veio com essa necessidade? A gente vai lá no Livro dos Espíritos, vai encontrar lá na base doutrinária, né, Allan Kardec demandando os espíritos sobre essas questões, que na época se chamava de idiotia e loucura, porque não existiam esses termos atualizados. Então, é muito importante isso,
E aqui no finalzinho desse item 1.1, página 27 do impresso e 17 do PDF, eu vou até ler, porque eu achei isso aqui muito importante. Sementeira capaz, eles estão se referindo à criança. Sementeira capaz de receber a boa semente. Todos localizaram? Sementeira capaz de receber a boa semente, a criança, espírito imortal, é solo cultivável, reclamando assistência e cooperação de todos, a fim de que o presente lhe proporcione as condições de enfrentamento das necessidades e dos desafios reencarnatórios que se lhe apresentam como resultado natural de seu processo evolutivo. Então, como que isso aqui é importante? É uma sementeira propícia, né, para receber a boa semente do Evangelho de Jesus. É um solo cultivável que precisamos cultivar com muito amor. Mas olha que importante, né? Que o presente lhe proporcione condições de enfrentamento das necessidades e dos desafios reencarnatórios. Então, é muito importante evangelizar com esse olhar também. A nossa evangelização precisa dar subsídios à nossa criança, ao nosso jovem, para que ele, no momento certo, né, ele consiga entender o que está acontecendo com ele, né, através da doutrina espírita do Evangelho do Cristo. Entender dentro das leis de Deus o que está acontecendo com ele, para que ele possa enfrentar. Lá, a gente sabe que nós temos um planejamento reencarnatório. Todos nós temos. E esse espírito, quando reencarnou, ele sabia que ele viria com aquelas deficiências, com o que quer que seja, né, de provações ou de expiações. E aí vem para a nossa casa espírita e para a nossa evangelização. Nós temos que estar prontos para oferecer o conhecimento, né, a base doutrinária e evangélica, para que essa criança, esse jovem, possam compreender, né, o porquê de tudo isso. Né? Por que eu sou assim, né, e o outro coleguinha não é? Né? Mesmo que até que ele não consiga se expressar, mas ele vai estar ouvindo. Né? Vai estar ouvindo a gente falar. Então, é muito importante que na evangelização a gente tenha esse olhar. Né? Claro que a gente vai, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ter brincadeiras, vai ter arte, vai ter tudo mais, mas sempre com esse foco, sempre com foco evangelizador. Apresentar Jesus à criança, é isso mesmo, Sérgio. Né? Jesus e o seu evangelho tem exemplo para tudo, para todas as situações de vida. E é importante que a gente prepare essa criança, prepare esse jovem para enfrentar esses desafios. Marta, tem uma pessoa nós que querendo somos falar. Adultos. Oi, Marta. Oi. Tânia querendo falar. Ah, tá. Fala, tia Tônia. É porque essa questão do enfrentamento aí, a gente, na experiência da evangelização, a gente sempre pôde ver isso, né? Que falar de Jesus realmente é essencial. Cria uma base para que no futuro ele venha, aquele nosso evangelizando, né? Venha a ter forças, coragem para enfrentar as dificuldades que ele vai passar na vida. E nada melhor do que o Evangelho de Jesus. Eu sempre, nas conversas com outros evangelizadores, eu sempre colocava essa questão, que eu acho muito importante, né? A gente foi aprendendo aí no processo da evangelização, através dos estudos mesmo, e realmente é isso que vai dar a base para o evangelizando superar, né? Enfrentar os desafios da vida, né? Para a gente também, né? E a gente tem que ter esse cuidado de passar isso para a criança. Porque, às vezes, o evangelizador fica muito preocupado com a questão social dessa criança, né? Ah, mas ele tem problemas de família, problemas em casa. Todos nós temos, e todas as crianças, de uma certa forma, têm algum problema, né? Familiar, alguma coisa que pode não estar de acordo. Lógico que a gente sabe que os problemas são mais fortes, outros um pouco menos fortes, né? Mas todas as crianças passam por problemas como a gente também passa. Então, o ideal mesmo, eu acho, né? Penso na minha experiência, que tem vivido, né? É justamente o Evangelho de Jesus que fortalece, né? Esse sentimento, o coração da criança para as dificuldades da vida. Marta, tem algumas coisas aqui que eu acho que vale ler. Os espíritos reencarnantes estão chegando
com grandes elevações intelectuais, mas com deficiência de evolução moral, precisando conhecer melhor Jesus. E aí o pessoal reforça essa questão da apresentação de Jesus à criança, mais para baixo, mas é preciso que o evangelizador deseje estudar, se conhecer e reconhecer suas próprias dúvidas. Sem estudo, não é fácil. Aí ela está falando, né? Aqui, mais abaixo, se pudermos ensinar a eles a se conhecer, se entender mais, aceitar a sua condição atual. Chamando atenção para a questão do estudo, né, gente? Que é uma questão bastante importante. Esse autoconhecimento também. Fundamental. Vamos passar agora para o item 1.2. No material impresso é página 27. No material em PDF é página 18. A equipe que montou o material, ela vai falar nessa questão da criança em processo de desenvolvimento e aprendizagem, trazendo a questão da função educativa da reencarnação. Aí eu sugiro que vocês depois leiam no Livro dos Espíritos, aqui não foi citado, eu me lembrei quando eu li, né? Sobre a função da reencarnação, né? Que é fazer com que o espírito chegue à perfeição. Depois, quem puder, dá uma lidinha no Livro dos Espíritos, questão 132 e questão 166. São questões que tratam da reencarnação e dessa função educativa, porque o objetivo da reencarnação é fazer com que a gente chegue à perfeição. Precisamos passar pelas várias jornadas reencarnatórias. Então, eles colocam aqui que a doutrina espírita, quando ela revelou para a gente, Kardec deixa isso muito claro na sua obra também, quando a doutrina espírita revela para nós a existência de um mundo espiritual, né, faz com que a gente olhe a vida física de um outro modo e percebe que a reencarnação é uma etapa importante nesse ir e vir entre mundo espiritual e mundo físico. E qual o objetivo de tudo isso, desse ir e vir? É que a gente evolua. Então, existe um propósito na nossa reencarnação, né? Ela é educativa. Então, não podemos olhar a nossa reencarnação, a nossa vida terrena, como se estivéssemos aqui a passeio, de brincadeira, né? Perdendo tempo. Temos que olhar a reencarnação, a nossa jornada atual terrena, como... Oi, Marta. Marta? Eu tenho percebido que a gente precisa falar mais disso para as crianças, né? Já foi tempo em que se dizia, quando alguém desencarnava, que o vovô foi viajar, mas a criança hoje, na minha época, de alguns aqui, a gente acreditava nessas histórias, né? Que o vovô foi viajar, que o vovô foi passear. Só que a criança de hoje é muito esperta, né? Nenhuma criança hoje vai aceitar isso, porque se o vovô foi viajar e nunca mais voltou, né? Inclusive, existem vários livrinhos, né, tia Tânia? Meu avô desencarnou. Hoje a gente tem livrinhos espíritas maravilhosos falando de uma forma lindinha para a nossa criança, né? E vamos dizer a verdade, né? É tão bonito falar do mundo espiritual. Ano passado nós fizemos lá no Joana d'Arc um projeto sobre a vida no mundo espiritual, foi maravilhoso. Construímos maquetes, falamos abertamente, sofremos críticas também, né? Que as pessoas que acharam absurdo falar de colônia espiritual para criança, mas não é o real, vai falar de quê, né? Existem as colônias espirituais, é para lá que nós vamos, para alguma delas, né? Ou vamos ficar no umbral, não sei para onde a gente vai, né? Mas é o que há, e tem que ser falado, claro, no nível de cada criança. A gente falou até no maternal sobre isso, construímos colônia desde o maternal até as crianças de 11, 12 anos, do terceiro ciclo. Mas é necessário se falar isso, trazer essa realidade como algo natural, né? Não como algo, né? Como se acreditava antigamente, como se espírito fosse uma coisa, né? Um fantasma, algo que não existe. Não, nós somos espíritos. Então, precisamos falar disso para a criança, falar de doutrina espírita. É claro que tendo todo cuidado, né? Graduando esse ensinamento de acordo com a faixa etária. Mas temos que falar assim, não ficar ocultando, inventando coisas que não existem, né? Enganando a nossa criança.
Então, gente, a doutrina espírita, na verdade, trazendo todas essas informações para a gente, ela vai ampliar para a gente muito mais essa questão do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, porque ela abre esse olhar, né? O nosso olhar na evangelização espírita, ele não é mais um olhar em que a gente vê a vida na Terra como um período que vai do nascimento até a morte, mas não. A gente vê a nossa reencarnação como uma etapa da nossa trajetória evolutiva. Isso aí muda tudo de figura. Então, a gente vai perceber que nós, espíritos, nós estamos em processo de desenvolvimento e aprendizagem desde sempre, desde que nós fomos criados. E quando estamos aqui, exatamente, Jornete, amplia a nossa visão, né? A gente tem que abrir a visão, né? E não diminuir, e abrir a visão da nossa criança também, do nosso jovem, né? Porque a gente traz coisas do nosso passado, né? Já vivemos em outras crenças, com certeza, trazemos arraigado no nosso inconsciente muitos conceitos equivocados. Então, a gente precisa trabalhar isso daí. E aí a gente vai olhar com outros olhos, né, numa visão ampliada. E na página 19, finalzinho da página 18 do material impresso, e página 20, desculpem, finalzinho da página 18 do PDF, vai se falar dessa questão da gente unir, né, esses três momentos. Então, quando eu olho para a criança espírito imortal, eu vou lembrar, não, esse espírito, essa criança, ela tem um passado, que é uma bagagem, ela hoje está aqui no presente, né, vivenciando as suas oportunidades do presente, e ela tem também um futuro que ela está construindo. Isso está no finalzinho da página 18 do material em PDF. Vocês localizaram? E no material, no livro, está em que página? No livro é 29. Ah, tá, obrigada. Eu estou colocando aqui no meu, eu fiz bastante já aqui para a gente poder não se perder. Então, é muito importante a gente ter esse olhar sobre esse espírito imortal. Somos todos nós, na verdade. E aí, quando eu li isso aqui, eu estava relendo hoje, eu até fui ao livro. Eu me lembrei do livro No Mundo Maior, quando fala da questão da casa mental, né? Está no capítulo 3, quando o instrutor Calderé Luiz, né? Que nós possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Ele estava falando daqueles 3 andares da nossa casa mental. Eu me lembrei disso aqui, porque, na verdade, nós somos isso mesmo, né? Nós somos formados de 3 andares. Um passado que a gente traz, um presente que é o hoje, que tem que ser trabalhado, né? E o futuro, que é o que a gente está construindo a partir de agora. Por favor, qual é o livro que você citou do André Luiz? No Mundo Maior. No Mundo Maior, tá, obrigado. Tá, capítulo 3. É quando ele fala da casa mental, daquela edifício de 3 andares, né? Que é o consciente, o inconsciente. Só me lembrei por causa dessa coisa do passado, presente e futuro. Né? Então, caminhando mais um pouquinho aqui na página 19 do PDF, 29 do impresso, eu estou vigiando aqui, a hora passa rápido. Nessa parte aqui também é feita uma outra observação que eu achei bastante importante, né? Em relação a esse presente, passado e futuro, né? O nosso olhar no presente, que é o que a gente está vivendo agora, é claro, né? É importante. É considerado aqui que a gente preste muita atenção na evolução tecnológica, na consciência ambiental, no acesso às redes de comunicação e outros aspectos do mundo contemporâneo. Isso aqui é muito importante para a gente atentar como evangelizador, porque nós estamos no momento presente, né? E para alguns de nós que somos um pouco já mais experientes, né? A coisa passou muito rápido. Então, nós, como evangelizadores, nós precisamos também atentar para essas mudanças do mundo, que vão interferir na mudança da nossa evangelização, né? Então, evolução tecnológica é fundamental que a gente se disponha também a melhorar a nossa tecnologia pessoal, né? A gente tem visto agora na pandemia, né, como nós tivemos que nos desdobrar para aprender coisas novas, né? E quantas pessoas estão vencendo vários desafios de aprender coisas novas? Algumas não quiseram, fugiram, infelizmente, sem nem tentar. Então, é necessário que a gente evolua tecnologicamente, porque a nossa criançada de hoje, a nossa garotada, ela está vindo nesse tempo. E nós não podemos ficar lá atrás, no tempo do onça, né? No nosso tempo do onça,
e dizer, eu não sei, eu não nasci nesse tempo. Não cabe isso para o evangelizador. O evangelizador é alguém que tem que estar sempre buscando, né? Estudar cada vez mais e se ligar na tecnologia. Isso mesmo. Eles dominam bem, mas nós também podemos dominar. Talvez não tão bem, né? Mas não fico para trás, não. Estou correndo atrás. O Marta teve uma pessoa aqui que colocou até que nesse processo todo, né, que vem se falando, da utilização de filmes. Nós temos pequenos vídeos também que podem ajudar bastante nesse trabalho da evangelização. Aí uma companheira lembrou isso também. Tem muita coisa boa. E tem uma pergunta aqui, Marta. O que você comentou sobre o livro No Mundo Maior mesmo? É no capítulo 3, uma parte que André Luiz fala sobre a casa mental. Né? É um diálogo entre ele e um instrutor caldeirado. Não cabe aqui eu trazer tudo, eu só me lembrei quando fiz a leitura, em que ele fala assim, o instrutor fala para André Luiz, que nós possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Quem quiser ler depois, porque não cabe aqui eu trazer os comentários de lá, mas eu achei interessante, né? Porque ele fala que o nosso cérebro está dividido em 3 andares, né? Das experiências passadas, da vivência do presente e o superconsciente, que é o ideal, que é o futuro. Foi só porque eu me lembrei aqui, porque falo de presente, passado e futuro. Então, pessoal, temos que evoluir tecnologicamente, né? Vamos perguntar, vamos aprender com eles, não é vergonha a gente não saber, né? Vergonha a gente fugir do trabalho da evangelização porque não sabe usar o Zoom, porque não sabe baixar um vídeo, tudo se aprende, né? Aliás, uma dica, existe muito tutorial, eu adoro tutorial, no YouTube está cheio de tutorial para aprender tudo, né? Então, vai lá para o tutorial, não conseguiu entender? Pergunta para os universitários, né? Tem o pessoal mais jovem na Casa Espírita, que já está na evangelização, e já domina mais, a gente vai lá e pergunta, tira uma dúvida aqui. A gente não pode desistir do trabalho por não se adequar às novas tecnologias, né? Essa questão da consciência ambiental, né? A questão do meio ambiente, da sustentabilidade, é hoje uma coisa que a gente vê a criançada, a garotada, muito ligada nisso daí, muito ligada na questão da seleção do lixo, né? Do cuidado com o planeta, a questão do acesso às redes de comunicação, né? Hoje, inúmeras redes, né? Antes era só rádio, televisão, redes sociais estão aí dominando de N formas, e a gente tem que estar antenado com isso. É o exercício sensível do olhar aos espíritos recém-reencarnados, reconhecendo características singulares dessas crianças da atualidade. Então, é preciso... Depois nós vamos estudar mais aqui nessa apostila sobre o olhar sensível, a fala sensível e a escuta sensível. Mas é preciso ter esse olhar sensível, perceber que essa criança de hoje está vindo com coisas diferentes, e a gente tem que se atualizar para a gente poder estar na evangelização, senão a gente vai ficar parecido com a escola tradicional, né? Que, infelizmente, a escola não... né? O mundo avançou e a escola avançou pouco, muito pouco. Principalmente nós que trabalhamos na escola pública, né? Sofremos com a falta de avanço, com a falta de computadores, de tecnologia, de acesso à internet, né? Eu trabalho numa escola que, para a gente ter na nossa sala dos professores, a gente tem que pagar a internet, porque não tem. Tem na direção e na secretaria. Então, se nem para a gente que é professor, tem muito mais para os alunos. Então, na Casa Espírita, né, a gente buscar também essas formas de trabalhar, né, e se atualizar. É importante a gente se atualizar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa desse item, que é o item 1.2, do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança? Alguém achou algum outro tópico interessante que quer trazer? Fique à vontade. Tem uma palavra aqui que eu acho que ela é vital para esse momento que a gente vive. Quem está com impresso, quase já no final, na página 30, perspectiva educacional que promova a autonomia. Então, o nosso trabalho, né, com as nossas crianças e jovens não é passar conteúdos, isso está no Livro dos Espíritos, Evangelho, não sei o quê. Não é isso, é muito mais do que isso. É fazer, né, ajudar esses espíritos a ter autonomia para se tornar um cidadão participativo dentro da sua família, dentro da sociedade,
porque é isso que vai fazer a diferença. Não adianta acumular conhecimentos. A pessoa precisa vivenciar, que aí teve até 3 palavras que são colocadas aqui, o pensar, cabeça, coração e mãos. Pensar, sentir e agir, que é bastante importante no nosso trabalho. Adaísa, você pode dar uma lidinha no chat antes de eu continuar? Estou indo para aqui agora, tem algumas observações. A Alessandra colocando que precisamos realmente nos atualizar e ficarmos atentos para as necessidades dos nossos evangelizandos. Precisa trabalhar atividades que desenvolvam o pertencimento e o protagonismo. Mais à frente vai ser falado mais sobre isso, né? Uhum. Conhecer seu evangelizando, né? Diagnosticar a situação que essa criança vive é fundamental. Mas a última aqui, as atividades estão sendo reformadas para dar a eles material para pensar. Estou lembrando, não sei se alguém aqui participou, o CERJ promoveu um curso interessantíssimo sobre as ferramentas da tecnologia, né, para que a gente pudesse melhorar para usar na evangelização. Eles, inclusive, criaram, né, um documento onde estão todas as oficinas que eles deram sobre Meet, sobre o Zoom e outras ferramentas muito interessantes para a aplicação das aulas. Se alguém quiser, a gente pode ver com a equipe se eles podem disponibilizar o link. Daqui eu sei que Marta fez, né? Eu fiz, Verônica, eu acho, mas eu não sei se mais alguém teve oportunidade. Aqui na nossa região já estão multiplicando esse curso. Já tem uma pessoa da cidade de Volta Redonda passando já para a gente aqui nesse entorno aqui. Eu estou fazendo agora com eles. A última observação aqui, interligar a família, a criança e o centro em trabalhos conjuntos dentro da evangelização, que também é um tópico bastante importante. Marta, Oi, Deise. Alguém falou antes no evangelizador estudar e procurar se conhecer para melhor trabalho. Aqui, na página 28 do livro, não sei no PDF como está, ele fala do papel ativo do indivíduo no seu processo de Desculpa só interromper, PDF é 18. Tá, olha, ele fala do papel ativo do indivíduo no seu processo de autoedificação, né? Porque para a gente realizar um bom trabalho com a criança, a gente precisa também procurar edificar em nós esse conteúdo, né? Então, ele destaca aqui a nossa autoedificação. É a gente com a gente. Primeiro, a gente buscar também, né, que o evangelizador tenha que ter já o equilíbrio perfeito, mas buscar também edificar dentro de si para conseguir vivenciar, transmitindo, né? Quer dizer, transmitir, vivenciando aquilo que ele está ali no seu contexto para ele transmitir. Então, a gente procurar também se autoedificar, edificar o Jesus em nós. Né? Como a Joana diz, não é só conhecer Jesus, é se encontrar com ele. Aí a gente, tentando isso com a gente mesmo, a gente vai entrar num processo de evangelizar de forma mais efetiva, né? Marta. Oi. O evangelizador, quando eu coloquei essa frase lá na frente, nós precisamos lembrar que Jesus tem que estar dentro de nós. Não adianta o evangelizador ser uma casca, ele precisa ser o conteúdo, entende? Então, muitas vezes, a pessoa não quer ter trabalho de estudar. E isso é uma constante
a maioria das nossas casas, é ou não é? É aquela aulinha Verdade. pronta, corrida, e não dá mais para ser assim. A gente já não pode mais tapar o sol com a peneira. O sol está aí, e o sol é o Cristo. E a gente precisa colocar ele não só dentro das nossas crianças, mas se eu não tenho ele dentro de mim, se eu não tenho confiança, até nas dificuldades que eu estou passando, que ele vai me ajudar, como eu vou ajudar no evangelizando? Essa consciência que a gente precisa começar a ter, que nós somos seres inteiros, né, completos. A gente precisa estar com esse Cristo bem vivo e ativo dentro de nós, para a gente poder fazer essa reforma nossa, e a partir daí, estudando e se refazendo, se reconstruindo, a gente poder auxiliar os outros. Porque a gente, senão vai ser cego, guiando cego, como dizia Jesus, né? Alguém colocou aqui no chat, né, se auto-evangelizar. Nós também estamos nos evangelizando, né? O tempo todo. Eu estou olhando aqui no relógio, faltam 2 minutos para as 8. A Daísa, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque se eu for entrar nesses itens aqui dos aspectos de desenvolvimento, não dá nem tempo de fazer nem o primeiro, né? Afetividade, criatividade, que eu penso que merecem que a gente olhe com carinho para cada um deles, que são fundamentais também. Tudo aqui é tão importante. A gente só não quer ficar naquela coisa de ler, né? Porque fica maçante, fica chato. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre o item 1.2? E se vocês concordarem, a gente para aqui, porque não adianta fazer também corrida esses itens dos aspectos de desenvolvimento, que são 1, 2, 3, né? São 4 ou 5 itens que merecem também, inclusive a questão do protagonismo infantil, que acho muito importante a gente falar, né? Debater um pouquinho sobre isso. Vocês concordam da gente mudar, né, de acordo com a necessidade? A gente preparou um cronograma, mas na prática não funciona, né? A gente não quer se alongar demais no estudo, né, para não haver desistência, não haver cansaço, para não ficar chato, mas a gente também não quer correr demais. E assim, foi muito bom, agradeço muito a participação de vocês, gostei muito. É isso mesmo que a gente deseja, né, que seja um encontro participativo. A Daísa, tudo bem a gente parar, que são 8 horas, né, faltou 1 minuto. Tudo. Inclusive, tem uma observação no chat, né, sobre a obra Mecanismo da Mediunidade, que fala sobre essas tecnologias, né? Na verdade, eles estão na nossa frente, né, gente, disparados. Aí a pessoa, a Abigail, ela faz referência à obra Mecanismos da Mediunidade, nos dá notícias dos que já eram usados pelos Seu som está falhando, Adaísa. Mas está ligado direitinho. E agora? Repete o que você falou. Repete o que você falou meia hora atrás. Lembremos que André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, nos dá notícias dos que já eram usados pelos amigos espirituais há muito tempo. Na verdade, estamos atrasados e os espíritos que estão chegando já estão vindo familiarizados. Eles são demais, realmente, né, gente? Criança de 3 anos nos dão aulas. Então, a gente prossegue na próxima, para poder a gente aproveitar mais, né, Marta? E companheiros, eu acho que é realmente melhor. Aí, no caso, a gente poderia ler mais um pouco do outro, porque vai terminar isso e seguir para o capítulo 2, não é isso? Isso. Maravilha. Pessoal, nós estamos, então, caminhando para o nosso encerramento. A gente agradece, né, a participação de todos, essa troca de ideias, porque isso é muito bom. Acho que a gente vai aprender muito com essa possibilidade que nós estamos tendo. Lembrando aos companheiros que a gente tem possibilidade de ter no nosso curso mais algumas pessoas, porque algumas pessoas fizeram inscrição e não entraram. Então, se tiver algum companheiro de vocês que queira estar conosco, é só passar aquele link de entrada e a gente depois vai atualizando a pessoa. Ok?
Vamos então caminhar para a nossa prece final. Vou pedir para Carlinhos fazer para a gente. Querido Mestre Jesus, aqui estamos imensamente agradecidos por estes momentos de estudo, de reflexão, momentos em que fortalecemos o nosso propósito de servir na Tua seara, através da educação, através da evangelização, dando o apoio necessário às crianças, aos jovens, às famílias, e por isso mesmo, consequentemente, estarmos desenvolvendo o nosso aprimoramento espiritual. Nos abençoe, nos fortaleça o propósito de servir, nos dê ânimo e coragem para que nunca desistamos, para que sigamos sempre em frente, avante, confiantes de que essa é a forma de nós colaborarmos com esse mundo de regeneração que já se nos apresenta. Abençoe a todas as famílias aqui representadas, permaneça em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Então, uma boa noite para todas, para todos. Boa semana, né, que nós estamos ainda bem no início. Que possamos realizar boas coisas. Boa noite.